Espera que não valeu. Boa noite, amigos. Agora valeu. Seja muito bem-vindo à casa do Senhor para mais uma noite de estudo da palavra. Que bom estarmos juntos aqui na igreja, em circunstâncias tão favoráveis para abrirmos a palavra de Deus e mais uma vez refletirmos nesse extraordinário livro do profeta Daniel. O único livro da Bíblia que foi selado até o tempo do fim. Como nós estamos vivendo já no tempo do fim, esse livro está aberto e o seu conhecimento está patente para todos nós. O livro de Daniel fala-nos a respeito dos impérios mundiais, como Deus está coordenando a história. E no levantar e no quedar dos impérios, Deus está dirigindo tudo para que o seu povo lá no final seja beneficiado. Nunca nos esqueçamos de que os santos do Altíssimo, no livro de Daniel, um dia receberão o reino. E que eu e você sejamos parte desses santos. Deixa eu mandar um abraço carinhoso para uma igreja, a igreja do Boquim, lá em Sergipe, que está conectado com a gente todos os domingos à noite. Wellington e os queridos irmãos da igreja aí, um abraço carinhoso para vocês, viu? A igreja do Boquim, lá em Sergipe, todo domingo eles conectam junto com a igreja aqui do Estreito para assistir às profecias de Daniel. Um abraço carinhoso para vocês. Um abraço também para todo mundo que nos acompanha pela internet, onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo ao estudo da Palavra de Deus. Por falar em Palavra de Deus, quantos trouxeram sua Bíblia? Deixa eu ver a sua. Bênção. Não deixe de trazer o seu livro sagrado para a igreja. Um dia esse livro não estará mais disponível. O profeta diz que andarão de mar a mar em busca da palavra e não a acharão. Por isso, enquanto nós temos ela disponível, vamos carregá-la. Vamos tê-la em nossas mãos. E mais que isso, vamos estudá-la, como faremos agora no capítulo 7 do livro de Daniel. Introduzimos esse capítulo na semana passada e nós terminamos falando a respeito de um chifre pequeno que surgiu. E nós ficamos hoje de identificar esse chifre pequeno. Quem é o chifre pequeno da profecia? Então esse será o tema de hoje. Antes, porém, de avançarmos, queria convidar você a nós orarmos mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor para o estudo que teremos agora. Assim como você está, por gentileza, feche seus olhos e ore comigo. Pai Santo, muito obrigado por estarmos em Tua presença mais uma vez nessa noite. Muito obrigado por esse templo que nos abriga. Muito obrigado pela Tua palavra que aberta está diante de nós. Queremos estudá-la mais uma vez e queremos convidar ao Deus Espírito Santo que vem estar conosco, iluminando nossa mente para a compreensão desse extraordinário capítulo de Daniel. Cuida, Pai, de todos nós e nos abençoa mais uma vez nesse estudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós estudamos sobre os 4 animais, ou as 4 bestas, do capítulo 7. Vamos fazer uma breve recapitulação? O leão alado representa que império? Que império? Babilônia. E o urso com 3 costelas na boca? Medo-Pérsia. E o leopardo com 4 cabeças e 4 asas? Grécia. E esse animal terrível e espantoso? Roma. Isso quer dizer que esses 4 animais, eles estão em paralelo com os metais da estátua do capítulo 2, aonde você tinha lá uma estátua com cabeça de ouro, peito e braço de prata, quadril de bronze e pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. A profecia é uma verdade que se amplia.
O capítulo 7 vai ampliar um pouco do que foi falado no capítulo 2. Exemplos disso é que esse leão agora ele é alado. E ele foi posto em pé, estão lembrados? Ele foi dado mente de homem. E nós vimos isso como uma alusão ao rei Nabucodonosor e aos 7 anos que ele pastou como um animal. O urso traz 3 costelas na boca. E vimos semana passada que essas 3 costelas representam as 3 principais conquistas do Império Medo-Persa antes de estabelecer o seu poder mundial. A Lídia, a Babilônia e o Egito. Vimos também que as 4 cabeças do leopardo representam os 4 generais de Alexandre, que após a sua morte vão tomar conta do Império Grego. E o animal terrível e espantoso possuía 10 chifres. Vimos que ele era diferente de todos os outros que apareceram antes dele. E esses 10 chifres estão em paralelo com os 10 dedos dos pés da estátua. E eles apontam para as 10 tribos bárbaras que começaram a minar a autoridade do Império Romano lá no 5º século, até provocar a queda de Roma. E Daniel estava observando os chifres, e eis que entre eles, os 10, subiu um chifre pequeno. Agora hoje, então, nossa missão é identificar quem é esse chifre pequeno que surge entre os 10 chifres do 4º animal. Semana passada eu disse que existem na Bíblia 13 características que identificam esse chifre pequeno em Daniel. Deus não quis que nós tivéssemos dúvidas com relação à identidade desse chifre pequeno. Você vai encontrar em Daniel capítulo 7, 13 características para identificar esse chifre pequeno. Nós não temos tempo de passar todas elas, então vamos estudar apenas 4. Mas a primeira coisa que tem que ser notada é que o chifre pequeno de Daniel capítulo 7 e a besta de Apocalipse 13 trata-se do mesmo poder. E como nós podemos chegar a essa conclusão? Basta fazer uma análise dos textos. Você vai perceber que existe pelo menos 7 características que são idênticas ao chifre pequeno de Daniel 7 e à besta de Apocalipse 13. Por exemplo, em Daniel 7, o chifre pequeno tem olhos como de homem. Em Apocalipse, ele tem número de homem. Em Daniel 7 tem uma boca que falava com insolência. Em Apocalipse aparece uma boca que fala blasfêmia. Em Daniel 7, o chifre pequeno é entregue para ser queimado. Em Apocalipse 13, a besta sofre um golpe de morte. Em Daniel 7, o chifre pequeno faz guerra aos santos do Altíssimo. Em Apocalipse 13, a besta peleja contra os santos. Em Daniel 7, o chifre pequeno profere palavras contra o Altíssimo. Em Apocalipse, blasfema contra Deus. Em Daniel 7, o chifre pequeno mudaria os tempos e a lei. Em Apocalipse 13, a besta difamaria o tabernáculo, aonde se encontra a lei. Em Daniel 7, o chifre pequeno age por 3 tempos e meio. E em Apocalipse 13, a besta age por 42 meses. Mesmo período. Porque um tempo em profecia é um ano. E isso a gente aprende em Daniel 11, 13. Daniel 11, 13 diz assim: ao cabo de tempos, isto é, de anos. Então, um tempo na Bíblia é um ano. 3 tempos e meio, 3 anos e meio. 3 anos e meio são 42 meses. 42 meses são 1.260 dias. Então, em Daniel e Apocalipse, você tem 3 expressões para o mesmo período de tempo. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 42 meses e 1.260 dias. Todos eles falam de 1.260 anos em que esse chifre pequeno, ou a besta de Apocalipse 13, iriam ter autoridade.
Então, quem é esse chifre pequeno? O que disse Martim Lutero? Eu queria trazer aqui duas palavras, dois autores, para que você não pense que o que eu vou apresentar agora é invenção da Igreja Adventista. Antes que houvesse um único adventista do sétimo dia sobre a terra, Lutero disse, lá no século XVI, agora vêm eles e fazem do Papa um representante do Cristo exaltado no céu. E vários permitem que o diabo os dominasse a tal ponto que chegaram a crer que o Papa estaria acima dos anjos no céu e lhes daria ordens, o que na realidade são as verdadeiras obras do verdadeiro anticristo. Então, para Lutero, esse poder de Daniel e Apocalipse é o próprio anticristo. Isso aparece em obras selecionadas de Martim Lutero, que são 12 volumes. Essas aqui são as obras de 1529, onde ele fez essa declaração. Volume 2. Então, para Lutero, o chifre pequeno de Daniel 7 e a besta de Apocalipse 13 é o próprio sistema papal. Mas Lutero estava isolado nesta visão? Não. Quando chegamos ao século XVIII, apareceu aí Isaac Newton. E Isaac Newton escreveu um livro, eu não sei se está aqui o slide, não está aqui, mas aqui está o livro de Isaac Newton, As Profecias de Daniel e o Apocalipse de João. E na página 81 do livro de Isaac Newton, livro este publicado em 1733, Isaac Newton diz assim: por isso devemos procurá-los entre as nações do Império Latino, depois do aparecimento dos 10 chifres. Mas era um reino com um rei diferente dos outros, tendo uma vida ou alma que lhe era peculiar, com olhos e boca. Por seus olhos era um vidente, e por sua boca falando insolências, e mudando os tempos e a lei, era ao mesmo tempo um profeta e um rei. Tal vidente, profeta e rei é a igreja de Roma. Antes que houvesse um único adventista sobre a terra, Martinho Lutero e Isaac Newton apontaram como sendo símbolo do chifre pequeno de Daniel 7 e da besta de Apocalipse 13, a igreja romana e o sistema papal. Agora a pergunta, estariam eles corretos nessa interpretação? Será que se nós formos investigar, o pensamento de Isaac Newton e Martim Lutero estão corretos em afirmar a identidade do chifre pequeno? Das 13 características apresentadas em Daniel, eu selecionei 4, para vermos se eles tinham ou não razão naquilo que eles afirmaram. Primeira característica, verso 8 de Daniel 7. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. A primeira característica que eu queria estudar com vocês é que quando o chifre pequeno se levanta depois dos 10 chifres, que representam as tribos bárbaras, ele arranca 3 chifres. Quais são esses 3 chifres que ele arranca? Os érolos, os vândalos e os ostrogodos. E por que é que o chifre pequeno arranca esses 3 outros chifres? Porque essas tribos bárbaras, elas eram arianas. Elas seguiam a um herege que viveu lá no 2º século, chamado Árion. E por seguir a Árion, elas não aceitavam a autoridade dos bispos. Então, para que o bispo de Roma pudesse estabelecer o seu poderio, ele precisava que essas tribos que não se submetiam a ele fossem exterminadas.
e com a ajuda das outras 7 tribos que aceitaram o domínio papal, inclusive o rei Clovis, rei dos francos, principalmente com a ajuda dele, os érulos, os vândalos e os ostrogodos foram expulsos do território italiano. E quando estudamos um pouquinho de história, a gente descobre que a última tribo a ser expulsa foi os ostrogodos, em fevereiro de 538. Mas a batalha entre os aliados de Roma contra os ostrogodos tem elementos interessantes. Os ostrogodos estavam em muito maior número e eles chegaram a cercar os exércitos que apoiavam Roma. E para que Roma se entregasse, para que os aliados da igreja romana se entregassem, eles então cortaram a água que alimentava a cidade onde eles foram encurralados. Acontece que ao cortarem essas águas, as águas não fluíram para a cidade, mas elas acabaram fluindo em outras direções, se espalhando por vários locais, e o acampamento dos ostrogodos virou um verdadeiro pântano. E por causa desta água que formou um pântano, surgiu ali uma doença e dizimou os ostrogodos. E foi assim que eles perderam a batalha. Eles tinham tudo para vencer, mas a profecia dizia que as 3 pontas deveriam ser arrancadas. E foi assim que caíram os ostrogodos, em fevereiro de 538. E quando a 3ª tribo ariana foi expulsa, o Papa pôde estabelecer então o seu poder. Em cada cidade havia um bispo, e esses bispos começaram a considerar o bispo de Roma como sendo o mais importante. E um decreto publicado pelo Papa, ou pelo imperador melhor, Justiniano, em 533, declarava o bispo de Roma o cabeça de todas as igrejas. E a partir de então, os bispos de Roma começaram a chamar, ou os bispos passaram a começar a chamar o bispo de Roma de pai deles, em italiano, Papa. E foi assim que surge o sistema papal, em fevereiro de 538. Primeira característica: o sistema papal, para se estabelecer, tem que expulsar da Itália as 3 tribos arianas. E isso aconteceu exatamente como estava profetizado. Segunda característica: tanto em Daniel quanto em Apocalipse, o chifre pequeno possuía uma boca, ou a besta de Apocalipse 13, que falava arrogâncias e blasfêmias. É um poder blasfemo. Mas o que é blasfêmia à luz da Bíblia? Em Marcos capítulo 2, nós encontramos uma blasfêmia. O texto diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é quem? Deus. Então a Bíblia declara que só Deus pode perdoar pecados. Os judeus disseram isso, e eles estavam com razão. Só que eles estavam criticando Cristo por haver perdoado pecados. Mas Cristo não cometeu blasfêmia. E por que não cometeu? Porque Ele é Deus. Só Deus pode perdoar pecados. Cristo sendo Deus, Ele podia perdoar pecados. Por isso Ele não blasfemou. Mas qualquer pessoa que tenha a prerrogativa, ou que pense ter a prerrogativa de perdoar pecados, com isso ele comete blasfêmia. O que ensina a Igreja Católica Romana sobre o perdão de pecados?
no cânon católico do Concílio de Trento, é declarado: na confissão, o sacerdote tem o poder de confessar todos os crimes cometidos depois do batismo. E quando um criminoso confessa seus pecados ao sacerdote, todos os crimes não são somente perdoados, mas são o quê? Destruídos. E o criminoso se torna uma nova pessoa. Se torna o quê? Um santo. Quando o pecador se torna um santo? Quando ele confessa o seu pecado ao sacerdote, de acordo com o cânon católico. A essa doutrina, a igreja chama de confissão auricular. Há alguns anos eu estava no Vaticano, na Basílica de São Pedro, e mais ou menos umas 4 horas da tarde, ali na Basílica, dá um sinal. Um sinal é dado e abrem-se 8 confessionários. E em cada um deles entra um sacerdote. E quando eles entram nesses confessionários, as filas são formadas para que comece agora um processo de confissão de pecados. E as pessoas entram ali para confessarem os seus pecados e para obterem do sacerdote o seu perdão. Não é só isso. A igreja ensina isso e a Bíblia está dizendo que isso é blasfêmia, mas não é só isso. Um dia, se você for a Roma, visite as 4 basílicas patriarcais que a igreja de Roma tem. Eu já visitei as 4. E o que configura uma basílica patriarcal? Ela tem que ter 2 coisas. E só 4 no mundo tem. Um altar papal, onde apenas o Papa pode celebrar a missa, e uma porta santa. As basílicas em Roma, e as únicas 4 basílicas patriarcais, estão em Roma. 3 dentro do Vaticano e 1 fora. A Basílica de São Pedro, no Vaticano, a Basílica de São Paulo, a Basílica de Santa Maria Maior e a Basílica de San Giovanni in Laterano. Todas elas têm um altar papal e todas elas têm uma porta santa. E estas portas santas só podem ser abertas pelo Papa. Elas abriam a cada 50 anos, a cada jubileu. Isso mudou. Agora elas abrem a cada 25 anos. E quando o Papa abre essas portas nessas basílicas em Roma, os fiéis são convidados a passarem por essas portas. Porque todo aquele que passa por essa porta santa, depois que o Papa abre, ele tem todos os seus pecados perdoados. Isso é o que ensina a teologia católica. À luz da Bíblia, isso é o quê? Blasfêmia. Não existe um local físico onde você passe para ter perdão dos seus pecados, nem um confessionário ou consistório onde você confesse para um sacerdote. Isso é blasfêmia. A palavra de Deus diz que somente há um ser em todo o universo que pode perdoar os nossos pecados. Quem é Ele? Quem é Ele, irmãos? Jesus Cristo. Olha o que Paulo ensinou. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é o nosso mediador? Jesus Cristo. João escreveu: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda imundície. Quem pode perdoar pecados? Somente Jesus. Então esse poder é blasfemo, porque ele tenta ocupar o lugar de Jesus Cristo. Qual é o título que a igreja dá para o Papa? Vigário. E o que é vigário? É o representante. É o substituto. Eu estou escrevendo um outro livro
o verdadeiro vigário de Cristo. E quem é o verdadeiro vigário de Cristo? Quem é, irmãos? O Espírito Santo. Ele é o representante de Cristo. E quando o sistema papal tenta usurpar a função de Cristo e do Espírito Santo, eles estão cometendo blasfêmias. Agora, a essa altura do nosso estudo, vale a pena dizer para você que está aqui na igreja e para você que nos acompanha pela internet. Nessa noite vamos fazer muitas revelações, mas ao mencionarmos aqui a Igreja Católica Romana, não estamos querendo com isso menosprezar nem diminuir nenhum católico. Até porque eu acredito que placa de igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. E dentro da Igreja Católica existem milhares de pessoas sinceras, que estão ali querendo servir a Deus e em busca da verdade, mas estão tentando servir a Deus e não encontram a verdade. Eu nasci num berço católico. Eu fui criado na Igreja Católica. Eu passei por um batismo com 2 meses de idade. Eu fiz a minha crisma, a minha primeira comunhão. Eu frequentava as missas e o catecismo. Até que um dia, aos 13 anos, eu descobri que a minha igreja não estava ensinando Bíblia. E quando eu aprendi a verdade, eu mudei de igreja. Deus tem pessoas sinceras em qualquer igreja. E João 8,32 diz que o que Ele nos liberta? A verdade. Você, para ser livre, tem que conhecer a verdade. Se você não conhece, você não é livre. Você tem que conhecer a verdade para estar em condições de tomar uma decisão. Se você não conhece a verdade, você está enganado, você está iludido. Você não pode tomar decisão, porque você não tem a verdade para saber de que lado ficar. Milhares de pessoas estão enganadas e estão buscando o sacerdote para perdoar seus pecados, quando somente Cristo pode perdoar pecados. O que mais é blasfêmia no Novo Testamento? Olha João 10:30. Jesus disse assim: eu e o Pai somos o quê? Um. E é claro que ao dizer isto, Cristo se igualava ao Pai. E quando Ele se igualou ao Pai, dizendo-se ser Deus, o que fez a multidão? Pegaram em pedras para apedrejá-lo. E Jesus perguntou assim: por que vocês querem me apedrejar? Eu só estou fazendo boa obra. E eles disseram: não é por causa da tua boa obra que nós vamos te apedrejar. É porque você, sendo homem, você disse que você é Deus. É por isso que nós vamos apedrejar você. Então, o que é blasfêmia no Novo Testamento? A pretensão de ser Deus. Agora, Jesus cometeu pecado ao dizer ser Deus? Não, por quê? Ele é Deus. Mas se um ser humano diz que ele é Deus, ele comete o quê? Então, vamos lá. Papa Leão XIII. Nós, os papas, temos sobre a terra o lugar de quem? O lugar do Deus Todo-Poderoso. Os papas, nós temos o lugar do Deus Todo-Poderoso. Tem mais. O Papa é de tão grande dignidade e exaltado que ele é, não mero homem, mas como se fosse Deus e substituto de Deus. O Papa é de tão grande autoridade e poder que ele pode, preste atenção, o que o Papa pode? Segundo os documentos da Igreja Católica, dicionário Lícius Ferrari, ou dicionário eclesiástico católico de Lícius Ferrari. O Papa é de tão grande autoridade que ele pode modificar, explicar e interpretar as leis divinas.
ele pode modificar a lei. O que quer que seja que Deus ou o Redentor, que é Cristo, faça, o vigário pode fazer sem nada contrariar a fé. É isso que a Igreja Católica Romana ensina sobre o Papa. Ele pode mudar a lei. Ele é o substituto de Deus. Tem baiano nessa noite aqui? Quem é baiano aqui? Tem lá atrás, temos baianos aqui. Lá em Salvador nasceu esse extraordinário jurista, né? Rui Barbosa, soteropolitano. E Rui Barbosa era uma pessoa muito inteligente, um conhecedor das leis. Em certa ocasião, Rui Barbosa estava na Alemanha e ele entrou em contato com esse livro chamado O Papa e o Concílio. E quando Rui Barbosa leu esta obra, eu tenho esta obra em casa, os 2 volumes. Quando Rui Barbosa leu esta obra, O Papa e o Concílio, ele ficou tão estupefato com as declarações feitas nesse livro, por um homem que assumiu o pseudônimo de Janus, porque se tivesse identificado quem era, certamente teria morrido na Alemanha. Então ele usa um pseudônimo, escreve uma obra, e ele reúne todos os documentos que a igreja tinha para falar a respeito da visão que a igreja tinha do Papa e da sua autoridade sobre a igreja e sobre o Estado. Rui Barbosa, como um jurista, entendendo que o Estado é laico, disse: esse livro é uma verdadeira aberração. Eu vou traduzi-lo para o português, para que as pessoas no Brasil, que são na sua maioria católicas, saibam o que a igreja pensa sobre o Papa. E ele traduziu. Ele não só traduziu, como ele fez uma introdução. Só que Rui Barbosa era uma pessoa muito prolixa, e a introdução dele ficou maior que a própria obra. Então, em português, o volume 1 é a introdução de Rui Barbosa, e o volume 2 é a obra original. E o que diz Rui Barbosa nessa obra? Ele reúne os documentos para dizer que a igreja acredita que o Papa é o próprio Deus aqui na terra e tem o poder de mudar as leis. Ele tem o poder de perdoar pecados, mudar a lei de Deus, e ele tem autoridade máxima sobre todas as pessoas. E ele cita nessa obra documentos da igreja bem antigos, um deles que fala a respeito de um voto que é feito, ou foi feito no passado, na Idade Média, onde esses seguidores do Papa deveriam estar dispostos a fazer o que fosse necessário para que a ordem fosse mantida na igreja. Isso, é claro, que envolvia severas perseguições. E por falar em perseguição, eu vou entrar no próximo tópico. Terceira característica: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e a autoridade para agir, quanto tempo? 42 meses. E ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, 42 meses e um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que são 3 tempos e meio, é a mesma coisa. Já em Apocalipse, a mulher iria fugir para o deserto, onde Deus iria sustentá-la por 1260 dias. Assim você tem 3 expressões para um mesmo período profético. 3 tempos e meio, que são 3 anos e meio, que dá 42 meses, ou 42 meses, ou 1260 dias. Essas 3 expressões falam de um mesmo período na história. Que período? 538 a 1798. Em 533, há um decreto do imperador Justiniano, imperador de Roma Oriental,
colocando o Papa como cabeça de todas as igrejas. 5 anos depois, é expulsa de Roma a última tribo ariana, e o papado estabelece o seu poder. De acordo com a profecia, ele dominaria por 1260 anos. Quer dizer que em fevereiro de 1798, o Papa deveria perder a sua autoridade. E como isso aconteceu? Aconteceu quando Napoleão Bonaparte mandou os seus generais, Berthier e Servani, prender o Papa de então, o Papa Pio VI. E o Papa foi preso no dia 15 de fevereiro de 1798, exatamente 1260 anos depois da expulsão da última tribo ariana que impedia o papado de estabelecer a sua hegemonia em todo o mundo. E o que fez o papado nesses 12 séculos, até que o Papa fosse preso por ordem de Napoleão Bonaparte? Ele fez o que ele bem quis. Ele perseguiu e matou milhares de cristãos. Eu tenho em casa algumas obras que contam a história das perseguições da Idade Média. Tem uma obra de Jesse Liman que diz que nesta Idade Média, ou nesses 12 séculos, pereceram mais de 150 milhões de cristãos. Isso é quase que uma população do Brasil. Há um outro autor, John Foxe, que escreveu um livro chamado O Livro dos Mártires. E ele conta a história dessas atrocidades cometidas pelo sistema papal ao longo desses 12 séculos. Eu sou testemunha de alguns desses eventos históricos. Eu fui à Alemanha, e na Alemanha eu fui visitar a cidade de Constança. Se você um dia for à Alemanha, não deixe de visitar a cidade de Constança. Ali está o lago de Constança, e na frente do lago você vai encontrar esta imagem. Essa imagem é de uma prostituta que existia na Alemanha no século XV. E ela tem em uma de suas mãos o imperador Sigismundo, e na outra mão ela tem o Papa. E ela fica rodando assim, em 360 graus, o tempo inteiro em frente ao lago de Constança. E quando nós chegamos ali, porque nós fomos em busca de um salão, que hoje é um hotel, onde aconteceu o concílio de Constança. Esse concílio é importantíssimo para a história da Igreja Católica. Você se lembra do cisma papal? Houve uma única vez na história em que nós tínhamos 3 papas. Tinha um papa em Roma, tinha um papa em Turim e tinha um papa em Avignon, na França. E todos os 3 papas diziam ser o papa verdadeiro. E ao mesmo tempo que o papa dizia ser o verdadeiro papa, ele amaldiçoava os outros 2. Ele blasfemava dos outros 2. Martinho Lutero, quando se referiu a esse episódio, ele escreveu com muita ironia: essa foi a única vez que o Papa falou a verdade, quando disse que o outro era o anticristo. Lutero não era brincadeira, né? Mas a Igreja Romana, para resolver o problema do cisma papal, e para ver quem de fato deveria permanecer na cadeira de São Pedro, convocou um concílio para a cidade de Constança. Aí eles depuseram os 3 papas e elegeram um outro papa, que foi Martinho V, no lugar desses 3. Esse concílio de Constança, o prédio que ele aconteceu tem lá até hoje, é um hotel. E ele se tornou famoso porque ele também condenou à morte 2 heróis da Idade Média, John Hus e Jerônimo de Praga. Os 2 foram queimados em praça pública. E quando você sai desse lago de Constança
E desse local onde aconteceu o concílio, você caminha alguns quilômetros e você vai chegar numa bela praça. E lá tem uma enorme pedra. De um lado da pedra está escrito John Hus e do outro lado Jerônimo de Praga. Esta pedra marca o exato local onde os dois foram queimados vivos. E por que foram queimados vivos? Porque não aceitavam a autoridade do Papa, nem os ensinos que ele pregava. Eu estava com o doutor Alberto Tim, que fala alemão, e quando chegamos perto dessa imagem, havia ali duas cidadãs da cidade ali, tirando fotos, e ele perguntou para elas, escuta, o que representa essa mulher aqui? A gente não sabia da história. E elas disseram, em alemão, isso aqui é uma prostituta que viveu aqui nos anos 1414, quando aconteceu o concílio de Constança, e segundo a história, tanto o imperador quanto o Papa se envolveram com essa prostituta. É por isso que ela está aí. Aí a pergunta lógica que nós fizemos foi, mas escuta, a igreja não veio aqui já para tentar tirar essa imagem daqui? E elas disseram, tirar por quê? Essa é a história. Por que vai tirar? Esses mesmos condenaram milhares de pessoas à morte. Na Alemanha, na República Tcheca, na França. Eu não coloquei fotos aqui, mas eu fui visitar no norte da Itália e sul da França a casa dos valdenses. E lá eu fui conhecer uma caverna onde morreram num único dia 150 valdenses. Ellen G. White declara de que vários valdenses guardavam o sábado. E como eles não podiam adorar livres do império, eles tinham que adorar escondidos. E eles encontraram lá nos vales e nos Alpes do sul da França, uma caverna, onde você entra com muita dificuldade, e lá dentro você tem um salão enorme. E um dia eles estavam ali louvando a Deus. E os aliados do Papa descobriram essa caverna. Eu entrei na caverna, você tem que rastejar para entrar na caverna. O que fizeram os aliados do Papa? Eles taparam a entrada, um pequeno orifício por onde eles entravam, eles taparam com pedras e numa abertura superior da caverna, eles lançaram tochas e queimaram vivos os 150 valdenses. No século XII, a Igreja Romana instituiu o Tribunal do Santo Ofício, a Santa Inquisição. E quem quer que eles declarassem herege, deveria ser morto, e todas as suas propriedades confiscadas. Eles mataram milhares. Pastor, isso é verdade? Claro que é. Se não fosse verdade, o Papa Francisco, quando assumiu o seu pontificado, não teria ido celebrar uma missa em Turim e numa igreja valdense, pedindo perdão aos valdenses pelas atrocidades que a igreja fez com eles ao longo da Idade Média. Isso foi noticiado no mundo inteiro. O Papa Francisco numa igreja valdense em Turim, pedindo perdão pelos valdenses que foram mortos. O que dizer do massacre de São Bartolomeu na França? Onde milhares de pessoas da fina flor da nação foram arrancadas de suas casas e exterminadas. Num prazo de 3 meses, 90 mil pessoas perderam a vida. A perseguição se espalhou em vários países do mundo. Vá aqui no Peru e você vai visitar aí no Peru o Museu da Santa Inquisição. E sabe qual é a boa notícia? Isso vai voltar.
Isso vai. Apocalipse 13 diz que isso vai voltar. Essa é outra página que nós vamos virar em algum momento. Quarta característica desse poder do chifre pequeno, que o identifica como a igreja romana. Daniel 7:25. O que ele faria? Cuidaria em mudar o quê? Os tempos e o quê? Como é que esse poder mudou a lei? Excluiu o segundo mandamento, que proíbe adorar em imagem de escultura, trocou o sábado pelo domingo e dividiu o 10º mandamento em 2. Pastor Arilton, de onde o senhor tirou isso? Daqui, ó. Do catecismo da igreja romana. E aqui no catecismo, a partir da página 541, você tem aqui na segunda seção os 10 mandamentos. E aí começa a fazer uma comparação dos 10 mandamentos, e quando chega o momento de você comparar os mandamentos do catecismo com o da Bíblia, o que acontece? O segundo mandamento desaparece, ele não tem mais aqui. Eu até coloquei uma interrogação no meu. O segundo mandamento desaparece. O lembra-te do dia de sábado passa a ser guardar domingos e festas. E o 10º mandamento, que é um só, vira 2 no catecismo. É isso que eles fizeram. Mas a igreja assume que ela fez essa mudança? Assume. E qual é a prova? Primeiro essa aqui, ó. É a carta apostólica de João Paulo II, Dies Domini, o dia do Senhor. Este aqui é uma carta apostólica, que é um documento que o Papa publica. E ele está afirmando nesse documento que o dia do Senhor é o domingo. Vou ler só um trechinho do que escreveu João Paulo II. Por esta dependência essencial que o 3º mandamento, terceiro? É porque tirou o segundo, né? Aí o 4º virou o 3º. Que o 3º mandamento tem da memória das obras salvíficas de Deus, os cristãos, apercebendo-se de sua originalidade do tempo novo e definido por Cristo, assumiram como festivo o primeiro dia depois do sábado, porque nele se deu a ressurreição do Senhor. Do sábado passa-se ao primeiro dia depois do sábado. Do 7º passa-se ao primeiro. O dies Domini torna-se o dies Christi. Então o dia do Senhor agora é o primeiro. Simples assim. Ele tem autoridade para mudar, os documentos dizem que ele tem. Eu tenho em minhas mãos uma tese original, defendida por um pastor adventista na Universidade Gregoriana de Roma. Por que essa universidade católica aceitou um pastor adventista como aluno doutoral? Porque Samuel Bacchiocchi tinha cidadania americana, mas ele era italiano. Só por isso ele foi aceito lá. E quando ele foi aceito no programa doutoral na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, qual foi o tema que Samuel Bacchiocchi escolheu para defender? From Sabbath to Sunday, do sábado para o domingo. Uma investigação histórica do surgimento da observância do domingo no cristianismo primitivo. Então, esse pastor adventista escreveu uma tese mostrando que os primeiros cristãos, ou que a igreja cristã, até o 3º século, guardava o sábado. Mas a partir daí, lentamente a igreja cristã começou a guardar o domingo
por influência da igreja romana. E que a mudança do sábado para o domingo foi feita pela igreja romana. Agora, ele defendeu essa tese em 1976. E sabe o que aconteceu? Ele foi aprovado summa cum laude, como o melhor trabalho que um aluno poderia ter feito. E sabe o que você encontra aqui? Na primeira página, quando você vira na tese de Samuel Bacchiocchi, você encontra uma coisa que é extraordinária. Com a approvazione del vigário di Roma. Sabe o que é isso aqui? É o imprimato vaticano. 17 de junho de 1975. O Papa deu o próprio imprimato para a tese dele, dizendo: o que esse homem está dizendo é verdade. É interessante, né? Eu tive um encontro uma vez, há uns 6 anos atrás, com vários pastores adventistas das divisões mundiais. Nós, como igreja, temos 13 divisões no mundo. E eu fui para um encontro representando a nossa divisão. E eu queria muito conversar com um colega que era italiano e ele representava a divisão transeuropeia. E eu queria conversar com ele sobre esta tese. Tirar algumas dúvidas. E ele perguntou para mim assim: você tem uma tese original dele? Eu disse: eu tenho, essa aqui, né? Ele disse: então guarda com muito carinho, porque essa tese não existe mais. E nos anais da Universidade Gregoriana de Roma, não consta que um dia ela tenha existido. Interessante, não? Uma citação do Grande Conflito só para você. Ellen G. White diz assim: Roma não muda. Roma não muda. O que eles mudam é a lei de Deus. E Samuel Bacchiocchi, em sua tese doutoral, prova isso. Eles mudaram a lei de Deus. Em 7 de março de 321, o imperador Constantino começou essa mudança. Isso avançou com a igreja romana ao longo dos séculos. Em cada concílio eclesiástico, o sábado era colocado de lado e o domingo foi sendo exaltado. Até hoje, nós chegamos ao ponto de que o mundo cristão aceita o domingo como dia santo. Olhe para o cristianismo no Brasil, olhe para a igreja pentecostal, para a igreja evangélica, olhe para a igreja brasileira. Todos guardam domingo, todos, com exceção dos adventistas. Mas você não tem um único verso na Bíblia dizendo que o domingo é dia santo. Você não tem. E por que as igrejas todas estão observando? Porque elas estão seduzidas pelo vinho de Babilônia. É por isso que Jesus declarou que ele não veio mudar ou revogar a lei e os profetas, ele veio cumprir. E ele declarou em João 14,15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Esse é o convite para mim e para você hoje. Se nós amamos a Cristo, guardamos os seus mandamentos. Aí está o chifre pequeno. O seu poder estabeleceu-se na Idade Média por 12 séculos. A igreja fez o que bem quis. De acordo com Apocalipse 13, ela sofreria uma ferida de morte. E ela sofreu essa ferida com a prisão de Pio VI em 1798. Mas o Apocalipse 13 diz que ela vai voltar. Porque a ferida mortal vai ser curada. E quando a ferida for curada, diz o Apocalipse, toda a terra se maravilhará seguindo a besta. E a humanidade será dividida entre 2 grupos. Aqueles que amam e servem a Deus
e aqueles que se submetem à besta. É por isso que o primeiro anjo de Apocalipse 14, 6 e 7 declara: temam a Deus, adorem aquele que fez o céu, terra, mar e fonte de águas. E a terceira mensagem angélica diz: não adore a besta, porque quem adorar a besta e a sua imagem receberá 7 pragas. Eu e você teremos que fazer uma escolha. De que lado nós ficaremos? A quem nós iremos prestar a nossa adoração? Hoje ainda está simples. Você pode vir para a igreja, as portas estarão abertas. Podemos passar aqui a noite inteira orando e estudando se quisermos. Mas isso não vai durar muito tempo. Porque esse poder de Apocalipse 13 vai se tornar um poder perseguidor, com apoio da segunda besta. E você não terá mais o direito de liberdade religiosa. Você vai ser agora compungido a adorar a besta, a guardar os seus ensinos. E se num tempo de liberdade, a gente às vezes se mostra pessoas tão desanimadas com a fé, pessoas tão fracas, tão desconhecedoras da Bíblia, imagine naquele tempo de prova. Então eu e você estamos vivendo momentos cruciais da história, o que exige de nós uma postura, uma posição firme ao lado da verdade, e que nós tenhamos um dia a atitude de Lutero, quando colocaram seus livros lá na dieta de Worms e disseram: você escreveu esses livros? Lutero olhou e disse: eu escrevi. Você mantém o que você escreveu aí? Se você mantiver, você vai sofrer as consequências. Ou você volta atrás. Ele disse: eu não posso voltar atrás. Que Deus tenha misericórdia de mim, mas eu não posso voltar atrás. Nem você pode voltar atrás. Escolha ser fiel. Honre ao Senhor, e um dia você será honrado. Eu queria, meu querido irmão, minha querida irmã, convidar você a se apegar cada vez mais à palavra de Deus, a Cristo, e a suplicar que Ele nos dê forças para o tempo de prova que diante de nós está. No Deus e Pai, nós queremos servir ao Senhor até o fim. Queremos servi-lo todos os dias de nossa vida. Muito obrigado porque a Tua palavra traz para nós revelações surpreendentes nessa noite. E muito obrigado porque nós temos a chance de obedecer ao Senhor e de viver aquilo que o Senhor nos ensina. Pai querido, cuida de todos nós nessa noite. Talvez alguns na tua casa essa noite foram surpreendidos por algumas revelações, mas que o Senhor possa ajudar, para que nós entendamos a tua vontade para a nossa vida, que o Senhor nos mostre o caminho que nós devemos seguir, e dá-nos a fé necessária a avançarmos confiando na tua direção. Perdoa, Pai, nossos pecados, nossas faltas. Perdoa as vezes que nos afastamos do Senhor. Perdoa as vezes que duvidamos do teu poder e do teu amor. E nos ajuda, Pai, a caminharmos sempre ao teu lado. Nos ajude, Pai, a vivermos as verdades que estamos aprendendo aqui. E que através dessa obediência nós possamos demonstrar ao Senhor o nosso amor, a nossa gratidão pela salvação que um dia nos alcançou. Despeça-nos nessa noite com a tua paz e traga-nos mais uma vez nos próximos cultos para aprendermos mais da tua palavra. É a nossa oração,
Em nome de Jesus, amém.